Olá, queridos. Haris Caerene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Você sabe quem é o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Você entende sobre a pessoa do Espírito Santo? Então, essas e outras questões nós vamos tratar aqui nesta lição de número 9. Quem é o Espírito Santo? Mas nisso, compartilha, curta, deixa o seu like lá, deixa o sininho ativo para poder sempre receber notificações nossas aí. Leitura em classe, João capítulo 14, versículo 16, versículo 17, depois o 26, e o capítulo 16, do 7 ao 14. Esta é uma leitura que vai tratar sobre a pessoa do Espírito Santo. Palavras-chave: Espírito Santo, Consolador, Deidade, Atributos e Heresias. Introdução. Na trajetória, aqui eu fiz uma introdução à parte, na trajetória que a palavra Espírito percorreu ao longo da narrativa bíblica e da tradição cristã, houve não só uma masculinização do ponto de vista gramatical, o que é óbvio, mas, sobretudo, uma masculinização imagética, ou seja, uma masculinização das imagens de Deus. Essa última marcou a teologia cristã e a prática eclesial com enorme extensão e profundidade. O que é masculinização gramatical e masculinização imagética? Então, a primeira tem a ver com a questão da palavra. Como a gente parte aqui do Novo Testamento, porque a base maior para a pessoa do Espírito Santo é o Novo Testamento, onde a gente vê e ele se dá a conhecer por meio da encarnação de Jesus, a palavra é pneuma, que no grego está no neutro. O grego é um idioma que tanto tem masculino, feminino e neutro. Neutro é para coisas ou coisas abstratas ou inanimadas. E o hebraico, você tem o masculino e o feminino, não existe neutro. Então, no hebraico, a palavra é rua, ou rua, como alguns dizem. Ela é feminina, a palavra é feminino. Pneuma, sopro, vento, espírito. E no latim é que ela vai se masculinizar, spiritum, ela vai se masculinizar, e o português vem do latim, é uma língua neolatina, então a gente percebe que vai havendo uma masculinização gramatical a ponto de chegar até nós, espírito no masculino. Aí você tem também uma masculinização imagética, ou seja, tudo que há lá em cima, tudo que há no mundo espiritual é sempre voltado à questão masculina. Então o espírito também não pode ser ou não pode ter essa ideia feminina, por mais que exista uma abordagem interpretativa feminista que vai ver na Bíblia imagens femininas em Deus. A gente pode até dizer que sim, existem imagens femininas em Deus, é claro que existe, mas a gente não pode determinar totalmente que a Escritura ela vai trazer essa imagem feminina de Deus, que não é. O que a gente vê na Bíblia é Deus como um pai, mas com imagens femininas, como, por exemplo, pode uma mãe esquecer do seu filho que se amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, assim como uma galinha quis cuidar dos seus pintinhos, Jerusalém, tal. Então você tem aí essas imagéticas também aí, da masculinização ou da feminilização também. Então o espírito também passou por esse processo. Aí aqui me parece que saiu um pouquinho da ordem aí, o Consolador e o tipo 1. E o subtópico é o outro Consolador. O outro Consolador se refere ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Jesus está dizendo que após sua partida, o Espírito Santo virá
para confortar e ajudar os discípulos. A palavra outro, nesta passagem, é no grego, alós, e significa outro da mesma natureza, outro que é igual, mesma espécie e mesma qualidade. É o que os concílios vêm falando e o que a igreja defende, da mesma essência. Então, ele é o outro que é igual, o outro que ele é semelhante, da mesma natureza, da mesma espécie e qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado aí das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria heteros, que significa outro do usual, diferente. Por isso, hétero. E aí sai a palavra hétero, né? Por isso que as pessoas dizem, não, eu sou hétero, por quê? Porque gosta do oposto. Então, hétero é outro, mas de uma outra espécie, de uma outra natureza, ou é totalmente diferente do halós. Então, esse termo no grego não é usado, o que é usado no grego é halós, está dentro desse texto que nós lemos aí. Segundo Vine, que é um dicionário aí, editado pela CPAD, o termo alós expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros ou héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, alós, outro como ele, não um héteros ou héteros, não alguém diferente. Então, essa é a diferença dessas duas palavras, e essa é a diferença da pessoa do Espírito Santo. Ele é outro como Cristo, ele é outro igual ao Pai e é outro igual ao Filho. Uma outra palavra que aparece no Novo Testamento é essa paracleto, aqui no caso paracleto, como está no português. É uma palavra grega que nós vamos ler agora há pouco. Em João 16:7, Jesus faz uma afirmação surpreendente aos discípulos: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. A palavra grega é parácletos, significa consolador, advogado, ajudador ou intercessor. Porém, o termo pode ser apenas transliterado como paracleto. Paracleto pode ser transliterado assim. Ele não é tão simples para ser traduzido, realmente. Você pode usar, eu vou dar o exemplo aqui, a palavra paracleto em todos eles. Como entender que ele é um advogado num texto? Como entender que ele é consolador no texto? Como entender que ele é o ajudador em outro texto? Então aí a gente precisa ler o contexto e ver como seria a tradução ideal, não vou dizer a melhor tradução, a tradução ideal para aquele momento. Então eu posso traduzir como apenas uma transliteração e dizer, como está aqui no texto, eu enviarei o outro Paracletos e ele vai fazer coisa assim como está o texto. Então não é uma palavra tão simples, isso a gente até discute na academia. Além de consolador e fortalecer os crentes, o Espírito Santo tem um papel ativo na obra de Deus no mundo. Jesus explica que ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então você observa que uma outra característica da pessoa do Espírito Santo é o poder de convencimento, o poder de convencer, de mudar a mente, o pensamento das pessoas. Outro aspecto importante é que o Espírito Santo substituiria a presença física de Jesus, ou seja, o Espírito Santo fica mais tempo conosco do que o próprio Jesus, porque Jesus não está mais na terra como pessoa, como homem, mas o Espírito Santo, ele toma este lugar, ele está neste lugar como o próprio Deus e como o Espírito Santo. O Espírito Santo continua sendo nosso ajudador em tempos de dificuldade, nos fortalecendo, ensinando e nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. Sua presença nos garante que nunca estamos sozinhos, pois Ele habita em nós. Só sabe o que é consolo quem já precisou realmente de consolo. Consolo de verdade. Então, o Espírito Santo ele tem essas características. Por isso,
que a gente, na relação de amor, a gente diz que o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor, porque todas essas características, ela tem a ver com a questão do amor, de se condoer, de sentir a dor do próximo. Então o Espírito Santo está sempre ali nesse aspecto também de não deixar a pessoa se sentir sozinha. Um cristão, ele pode até às vezes na sua oração dizer que está se sentindo só porque a luta, a tribulação, a dificuldade e tal pode trazer essa sensação, mas não é verdade, porque o Espírito Santo ele está constantemente na vida do crente. Seu uso no Novo Testamento, o uso de Paráclito no Novo Testamento. Eu gostaria também de dizer que toda vez, porque esta lição fala de que está bem claro no Antigo Testamento sobre o Espírito Santo, é muito complicado a gente dizer isso, que está bem claro no Antigo Testamento, porque a Trindade só se dá mesmo a conhecer a partir da encarnação, ou seja, a partir do Novo Testamento. Então, claro, evidente, Novo Testamento. Mas existem livros, como, por exemplo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, que vai te dar inúmeras evidências do Espírito Santo no Novo Testamento. Hoje, é claro que está bem mais evidente, mas a princípio, lá no início, talvez a gente possa discutir um pouco mais, mas o Novo Testamento é que dá a evidência maior. E o Antigo Testamento existem sim textos, existem sim passagens que a gente consegue ver ali o Espírito Santo, mas é a partir do cristianismo, é a partir do mundo cristão, da teologia cristã, que a gente vai perceber essa ideia do Espírito Santo no Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, é verdade. A palavra Paráclitos é usada 5 vezes no Novo Testamento. Vamos a elas. Primeiro, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclitos, para que ele esteja convosco para sempre. Aí você vai dizer, o que significa aqui? Paráclitos. Mantenha o Paráclitos, ou você olha o contexto, vê o que o contexto diz, quais os versículos anteriores e posteriores. Aqui ele é consolador, ali ele é o quê? Então, aquele ajudador, qual é a ideia? Segundo, João 14,26. Mas o Paráclitos, o Espírito que o Pai enviará, em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Aqui ele é o quê? O ajudador. Qual é a ideia? Então, eu não quero aqui eu determinar, mas eu quero que você olhe o contexto e você consiga trazer uma interpretação. Lembrando-se que ele é ajudador, ele é advogado, ele é consolador e tal. O texto ele pode até estar aberto, mas ele não é escancarado. Então, toda tradução, toda interpretação de texto precisa ter sentido no texto. Então, a palavra paráclito, eu poderia só colocar aqui realmente como paráclito traduzido ou transliterado também. Terceiro, João 15,26. Quando vier o Paráclitos, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Porque aqui, Paráclitos, não é pneuma que está escrito lá, é Paráclito mesmo. Então aí a gente precisa entender que o Espírito aqui vai testificar. O que significa esse Paráclito? O quarto, João 16,7. Mas eu vos digo a verdade. É conveniente para vós que eu vá, pois se eu não for, o Paráclitos não virá a vós. João 5, aí 1 João 5, 2, do 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um Paráclitos junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aqui é traduzido como advogado, mas pode ser ajudador, consolador. Por quê? Porque você pecou.
Se você pecou, você precisa de um ajudador, você precisa de um consolador, você precisa de um protetor, você precisa de um advogado que vai trazer ali. Então, olha a gama de riqueza que é o Paráclito. Eu vou tentar um dia fazer até um vídeo, que aí eu vou olhar uns dicionários com mais conteúdo, tal, para a gente realmente perceber como o Paráclitos é usado no Novo Testamento, se tiver no Antigo Testamento, e no mundo grego daquela época, para poder a gente ter uma ideia maior desse Paráclitos. A palavra Paráclitos é usada no Novo Testamento para descrever o Espírito Santo como um consolador ou ajudador que é enviado por Jesus para confortar e ajudar os discípulos. Além disso, em 1 João 2,1, Jesus é descrito como um paráclito junto ao Pai, destacando seu papel de intercessor e defensor dos crentes. Então, observe que aqui a ideia já está de interceder, de defender os seus servos depois que cometem o pecado. Bons comentários bíblicos também ajudam, auxiliam, mas eles vão também dizer o que eu estou falando da riqueza e da dificuldade que é de traduzir o termo Paráclitos no Novo Testamento. Opa, desculpa, deixa eu voltar para ler ali o que eu não vou ler. Segundo o grande tópico, sua deidade, atributos e obras. Sua deidade. A deidade do Espírito Santo é um conceito fundamental na teologia cristã. Embora o Espírito Santo seja frequentemente mencionado como a pessoa distinta do Pai e de Jesus Cristo, ele é considerado como sendo igual, divino e merecedor de adoração. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que dava glória ao Pai, glória ao Filho e Espírito Santo, porque para nenhum deles ter inveja um do outro. Gente, a falta de conhecimento sobre a Trindade na igreja, ela é muito forte, ela é muito grande. Eu ouço muitas pessoas falando coisas que eu fico assim, as pessoas não sabem nem quem é Jesus, como identificar Jesus, suas naturezas. Alguns, quando você pergunta quem é Deus, Deus é tudo. Não, gente, Deus não é tudo, Deus não é árvore, Deus não é o mar. Sabe por que as pessoas pensam que tudo é Deus? Não, isso é panteísmo, Deus é tudo, tudo é Deus. Não é isso, gente. Então, a gente precisa entender pelo menos o mínimo da Trindade. Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Qual é o papel de cada pessoa? 2, seus atributos. Os atributos do Espírito Santo demonstram que ele é um ser divino e pessoal, operando de maneira ativa na criação, na salvação e na santificação dos crentes. Por exemplo, na criação, porque as pessoas cristãs, os cristãos, que fizeram tal perspectiva de interpretação, eu falei cristãos, aqui é cristãos, desculpa, eles vão entender que lá, quando está em Gênesis, e o Espírito se movia sobre as faces das águas, todos vão dizer do Elohim ali, que é o plural, que o Espírito Santo estava ali. Isso é uma interpretação cristã, não judaica. O Espírito Santo é descrito com atributos divinos, como onisciência, onipotência e eternidade. Os atributos do Espírito Santo destacam sua natureza divina, moral e de trabalho. Ele é onisciente, onipotente, eterno, onipresente, santo, justo, amoroso, confortador, guia e iluminador, ou seja, os mesmos atributos que o Pai e o Filho têm, o Espírito Santo também tem. Agora, as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental na criação, na redenção e na vida dos crentes. Por que na criação? Como eu disse lá em Gênesis. Por que na redenção? Porque é ele que está ali convencendo o camarada do pecado, da justiça e do juízo. E por que na vida do crente? Porque ele está conosco, ele nos auxilia, ele nos ajuda, ele nos consola. Suas obras podem ser definidas em 3 grandes áreas: sua atuação na criação e na história, e sua obra na salvação e sua atuação na vida do crente e da igreja. Então, na história e na criação, na obra da salvação e na vida do crente, da igreja, o Espírito Santo vai estar ali
trabalhando na criação, porque ele é o responsável também por estar trazendo ordem sobre a terra. Na história, porque ele vem desempenhando o seu papel no contexto histórico desde a criação. Na salvação, porque ele é o que convence o homem a vir até Jesus para ser salvo. E na vida do crente, porque ele auxilia, ele opera, ele dá os dons, é ele que edifica, é ele que consola, é ele que se manifesta na vida do crente. As obras do Espírito Santo são obras de santificação. Primeiro, santificação. O Espírito Santo, o Espírito Santo santifica os crentes, separando-os do pecado. Segundo, purificação. O Espírito Santo purifica os crentes, limpando-os do pecado. Obras de iluminação. Iluminação. O Espírito Santo ilumina a mente dos crentes, ajudando-os a entender as coisas espirituais. Revelação. O Espírito Santo revela a verdade aos crentes, ajudando-os a entender a vontade de Deus. Obras de fortalecimento. Fortalecimento. O Espírito Santo fortalece os crentes, dando-lhes força e coragem para enfrentar os desafios. Consolo. O Espírito Santo consola os crentes, confortando-os em tempos de tristeza e sofrimento. Olha a quantidade de obras que o Espírito Santo faz. Obras de guia. O Espírito Santo guia os crentes, mostrando-lhes os caminhos certos. Direção. O Espírito Santo dirige os crentes, ajudando-os a tomar decisões sábias. Então, o Espírito Santo, ele atua em todos os aspectos da vida cristã, em todos os momentos. Eu lembro que o apóstolo Paulo diz que para toda tribulação tem toda consolação. Então o Espírito Santo é esse que consola, é esse que guarda, é esse que projeta, é esse que guia, é esse que alimenta. O Espírito Santo é a base da vida cristã. O Espírito Santo é o almejo da alma, do Espírito, pela presença de Deus. O Espírito Santo é aquele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo clama com gemidos inexprimíveis, Abba, Pai. Então o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Aqui, nesse tópico, que é o terceiro e último grande tópico, heresias antigas e novas. As primeiras heresias. Desde os primeiros séculos do cristianismo, surgiram falsas doutrinas que distorciam a verdade sobre o Espírito Santo. Essas heresias surgiram muitas vezes por interpretações erradas das Escrituras e por influência de filosofias externas. Sempre a heresia vai partir de erros de interpretação. Entre as principais heresias sobre o Espírito Santo, nos primeiros séculos, destacamos o arianismo, que foi criado por Ário, já falamos isso aí em aulas passadas. O arianismo negou a divindade de Cristo e, consequentemente, também nega o Espírito Santo. Segundo Ário, os Filhos e o Espírito Santo foram criados pelo Pai e, portanto, não eram eternos nem iguais a ele. Então, no arianismo, o Espírito Santo e o Filho são criações, então não pode ser Deus. Então, só há o Pai. Aí o Concílio de Nicéia condenou o arianismo, afirmando que o Espírito e o Filho são concernentes, são coeternos e consubstanciais com o Pai. São eternos como ele, tem a mesma substância com ele. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, mesma essência, mesma divindade, mas são pessoas diferentes. Tropicianismos ou tropicianos eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Gente, já mata que é uma heresia. Pneumatomacianos, aqui já é outra. Pneumatomacianos surgiram depois dos tropicianos. O termo pneu, que é espírito, e matomahoi,
vem de pneuma, espírito, e marromai, falar mal, contra, eram os opositores do espírito. Eustáquio foi o principal defensor dessa heresia. O movimento nega a divindade do espírito. O montanismo, que surgiu no século II, com Montano, que afirmava ser a voz de uma nova relação direta do Espírito Santo. Seus seguidores acreditavam que o Espírito ainda conhecia diretamente através de profetas e que novas revelações poderiam suplantar as Escrituras. A igreja rejeitou essa visão, enfatizando que a revelação bíblica é suficiente e que o Espírito Santo era de acordo com a palavra de Deus. Então, é uma teologia, uma heresia também do segundo século. Um modalismo que também é conhecido como sabelianismo, ensinado por Sabélio no terceiro século. O modalismo afirmava que Pai, Filho e Espírito Santo eram apenas modos, as manifestações diferentes de um único Deus. Essa visão negou a distinção entre as pessoas da Trindade. A igreja rejeitou essa heresia, reafirmando que o Espírito Santo é uma pessoa distinta dentro da Trindade. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente diz no Antigo Testamento o Pai, o Deus atuou como Pai, no Novo Testamento como Filho e como Espírito Santo. Isso pode dar uma ideia de modalismo. Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre atuaram em toda a eternidade, em toda a história, mas a Trindade só se manifesta, só se deixa conhecer a partir da encarnação de Jesus Cristo. Sem a encarnação de Jesus, nós não saberíamos realmente o que é Trindade. Segunda subseção, as heresias na atualidade. Eu acrescentei algumas. As heresias continuam a existir e a se espalhar na atualidade, muitas vezes disfarçada de ensinamentos cristãos, porque elas vêm de erros interpretativos. Isso é perigoso. O Espírito Santo em outras religiões. O conceito do Espírito Santo não é exclusivo do cristianismo. Outras religiões também têm conceitos semelhantes que descrevem uma força divina ou espiritual que atua no mundo. Aí aqui eu coloquei, já nós não temos aqui na lição, mas eu coloquei, por exemplo, o judaísmo. No judaísmo, o conceito do Espírito Santo é conhecido como Ruach HaKodesh, Espírito Santo. O Ra ali é um artigo, por isso Ruach é espírito e Kodesh é santo. Então, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então, o Ruach HaKodesh é considerado uma força divina que inspira os profetas e guia o povo do Senhor, ou o povo de Israel. Observe que lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo possui e depois ele não habita. O habitar do Espírito é a partir do Novo Testamento. O Espírito Santo aí sim habita no crente. Naquele contexto, vinha sobre o profeta, vinha sobre a pessoa, inspirava, capacitava, dava algum tipo de conhecimento ou estratégia, e ali usava aquelas pessoas como Sansão, como chefe, como juízes, como o próprio Saul. O Espírito Santo vinha, ela tinha aquela experiência ali dentro daquele contexto e depois se retirava. Mas essa ideia que eles têm do Espírito no Antigo Testamento. No Islã, ou seja, o Islã ele tinha o conceito do Espírito Santo como conhecido como Ruach al-Qudus, Espírito. O Ruach al-Qudus é considerado uma força divina que inspira os profetas e guia os crentes. É frequentemente identificado com o anjo Gabriel. Então vocês percebem que não cabe, não bate com o nosso cristianismo. Ao contrário do cristianismo, onde o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. No Islã, o Espírito Santo não é uma entidade divina, mas uma manifestação da vontade e poder de Deus. Claro que nós não aceitamos essa perspectiva. Terceiro, o hinduísmo. No hinduísmo, o conceito do Espírito Santo é conhecido como prana, vida, ou Atman, alma. O prana ou Atman é considerado uma força divina que permeia todo o universo e inspira
a vida espiritual. Então, vocês observem que também não tem a ver. Geralmente essas igrejas, essas seitas orientais, elas vão muito pela questão da meditação ali, de outras perspectivas, como mantra também, para chegar a esse karma, a esse prama, a esse atman, essa perspectiva dessa experiência aí espiritual que não tem a ver com a Sagrada Escritura. No budismo, por exemplo, o conceito do Espírito Santo é conhecido como Dharmakaya. Parece até grego, né? Ou algumas línguas aí que alguns falam. Corpo da lei. O Dharmakaya é considerado uma força divina que inspira a iluminação e guia os crentes no caminho da sabedoria. Gente, nós entendemos que o Espírito Santo não atua dessa forma. O Espírito Santo é o consolador, é o ajulador. O Espírito Santo é Deus como Deus, Deus de Deus, luz de luz. É Deus com o Filho, Deus de Filho, luz de Filho. É a mesma essência. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus, não é uma força, não é apenas uma luz, não é apenas o que eles estão dizendo. Não, o Espírito Santo é Deus, e essa é a nossa palavra final sobre o Espírito Santo. Ele é Deus como Deus, ele é Deus como Filho, ele é Deus como Pai e como Filho. Conclusão, aí eu tomei a conclusão da própria lição. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante, tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. Lembrando que quando abarca toda a Escritura, visão cristã. Essa a ideia. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. O Espírito Santo é Deus como Deus, deidade com deidade, atributos com atributos. Essa é a pessoa do Espírito Santo. Gente, até a próxima aula, permitindo Deus. Boa aula, bons estudos, que Deus abençoe a todos vocês. Rádio Sky Irene, um abraço.